Mesmo com o mercado em queda, a Sui foi uma das criptomoedas que mais subiu nesse último mês e eu vou te mostrar por que isso aconteceu aqui nesse vídeo. Então hoje eu quero falar um pouco dessa criptomoeda que surpreendeu todo mundo aí nos últimos dias, principalmente no último mês, inclusive me surpreendeu bastante. Enquanto o Bitcoin e todas as outras altcoins despencavam, ela fez exatamente o contrário e subiu de preço, indo completamente contra o mercado. E, sinceramente, eu acredito que isso pode ser só o começo. Mas e aí, o que faz a Sui ser tão especial? Por que as outras criptomoedas estão derretendo enquanto isso ela está subindo? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber sobre Sui, desde a tecnologia por trás dela até a performance também nos últimos meses. É claro que eu vou analisar para ver se ela tem potencial para continuar performando ou talvez ela performe melhor do que as outras criptomoedas que também estão no nicho dela. Então fica nesse vídeo até o final, porque o que eu vou te mostrar aqui vai fazer total diferença para te decidir se vai investir ou não nesse projeto. A Sui é uma blockchain de primeira camada, assim como Bitcoin, Ethereum, Solana, só que obviamente ela tem algumas vantagens em relação a essas. Uma dessas vantagens é a capacidade de processamento paralelo e a escalabilidade horizontal. O que isso significa exatamente? Em resumo, ela é muito mais rápida. A gente já sabe que a Solana tem uma velocidade absurda, só que a Sui ela meio que leva isso para outro patamar. Então, já que a tecnologia da Sui é baseada em escalabilidade horizontal, o que isso significa exatamente? Que conforme vai aumentando a demanda, eles conseguem escalar essa capacidade sem prejudicar a eficiência da rede. E isso realmente resolve um problema enorme que a gente tem hoje com blockchains de primeira camada, como Bitcoin, Ethereum, Solana, que é o congestionamento quando a demanda da rede aumenta. Um bom exemplo prático para a gente ver essa eficiência da rede é a gente ver a quantidade de transações por segundo que essa rede consegue processar. No caso da Sui, em agosto de 2024, ela já tinha capacidade de processar 297 mil transações por segundo. E nada mais justo que a gente comparar essa métrica com outras blockchains também de primeira camada, como o Ethereum, por exemplo, que consegue processar de 15 a 30 transações por segundo. Ou até a rede do Bitcoin, que é ainda pior, consegue processar 7 transações por segundo. Solana, que até então era a rede blockchain mais rápida que a gente conhecia, consegue processar 65 mil transações por segundo, o que é um número ainda bem inferior em relação ao da Sui. E é lógico que toda essa performance de Sui coloca ela numa posição de destaque e talvez até de favoritismo para uma possível adoção em massa de blockchain, principalmente em setores como jogos ou aplicativos descentralizados, que a gente já sabe que requer uma demanda alta de transações por segundo. Então já falamos de velocidade, mas e aí? É barato usar a rede da Sui? Sim, a rede da Sui é extremamente barata. Para vocês terem uma ideia, agora em agosto de 2024 ela já era 14 vezes mais barata que as transações na rede da Solana e 900 vezes mais baratas que a da rede Ethereum. Isso, na minha opinião, é extremamente importante se a gente for ver que o alto custo das transações nas principais redes é caro e é uma barreira para pessoas novas. Aí é mais o caso da rede da Ethereum, talvez nem tanto da rede da Solana. Mas de fato, a taxa de transação tem sido uma das maiores críticas a blockchains mais antigas, como a da Ethereum, por exemplo, que em momentos de congestionamento chega a pagar dezenas ou centenas de dólares por uma única transação. Então, de fato, a Sui traz uma alternativa muito mais acessível para isso, e isso pode e deve fazer com que muitos investidores e empresas tragam novas soluções para dentro da blockchain da Sui. Outro ponto muito importante que vale a pena ser comentado aqui é a resiliência da rede da Sui, que até o momento é a única blockchain de alto desempenho que ainda não sofreu com paralisações ou interrupções em função de aumento de demanda. E essa para mim é um dos maiores diferenciais em relação à rede da Solana, que já sofreu muito com isso no passado e acabou minando de uma certa forma tanto a confiança dos usuários como dos desenvolvedores que constroem em cima dela. Então, manter a rede estável e disponível é crucial para o sucesso ou não de uma blockchain no longo prazo, principalmente se tu tem setores ali de DeFi ou de jogos que não podem se dar o luxo de ter uma mínima interrupção. Então, fechando essa parte de tecnologia, quais são as minhas considerações a isso? Em relação ao ponto de vista fundamental,
Com as atualizações e melhorias constantes no produto, eu tô sim bem otimista em relação ao projeto, principalmente se o mercado voltar a subir e fazer aquilo que a gente já espera que ele faça. Agora vamos falar um pouquinho do desempenho do token SUI no ano de 2024. Como tu já deve saber, 2024 foi um ano bem volátil para o mercado cripto em geral e isso não foi diferente com o SUI. No início do ano, ela experimentou uma valorização de 450%, impulsionado pelo otimismo do mercado e, obviamente, pela alta do Bitcoin. Só que, nos últimos meses, o token SUI passou por uma correção bem significativa, saindo de $2 para 40 centavos de dólar. Só que, antes de julgar isso como algo negativo, a gente precisa entender o que está por trás disso. Em maio de 2024, houve um despejo de tokens no mercado, o que levou ao aumento da oferta em circulação. Antes desse despejo, os tokens desbloqueados eram de 13%. Depois desse despejo, esse número passou para 24%. Isso fez com que muitos investidores da pré-venda realizassem seus lucros, o que não é nada incomum nesse momento. Só que o mais importante aqui é a gente conseguir enxergar que o mercado absorveu bem esse despejo de tokens que teve. Isso é algo muito positivo, porque apesar dos investidores iniciais venderem parte dos seus tokens para realizar lucro, teve demanda para manter o preço do token estável. Agora vamos dar uma olhadinha mais de perto no preço do token SUI nesses últimos dias. A gente viu várias altcoins derretendo enquanto que o preço do Bitcoin recuava também em setembro de 2024. Só que a gente pode ver também que SUI não sofreu consequências com isso, muito pelo contrário, inclusive subiu de preço. Isso é um indicativo de que o mercado está reagindo positivamente às características únicas dela. E, ao mesmo tempo, dando confiança para um projeto num momento de tanta incerteza que a gente está vivendo. Um dos motivos que pode ter feito isso acontecer pode ser um grande fluxo de capital entrando no mercado asiático. Se vocês verem nessa exchange aqui, SUI é a segunda criptomoeda que as pessoas mais estão comprando, só perdendo para o Bitcoin. Outro dado importante que reforça essa tese de valorização de SUI é o aumento crescente do TVL, que é o valor total bloqueado. É uma métrica muito utilizada para medir a quantidade de ativos que estão sendo usados dentro de dApps ou de projetos DeFi que estão dentro da blockchain. Normalmente, um aumento de TVL indica uma grande confiança não só dos investidores, como também dos usuários dentro de um ecossistema. Nos últimos meses, o TVL da SUI aumentou significativamente e isso é uma prova real de que, de fato, está entrando mais capital dentro da rede. Isso também é um ótimo sinal que tanto os desenvolvedores como os usuários estão criando e apostando nesse ecossistema, o que pode ser muito bom também para a valorização desse token no futuro. Beleza, mas e aí? O que a gente pode esperar do token SUI para o futuro? Como eu disse antes, eu realmente estou bem otimista com esse projeto, principalmente se o mercado voltar a subir e fazer aquilo que a gente já espera que ele faça nos próximos meses. Com uma boa infraestrutura, com uma baixa latência e com os custos reduzidos, SUI está muito mais do que pronta e bem posicionada para pegar de fato uma ótima fatia do mercado. Então, se a adoção continuar crescendo, as parcerias estratégicas continuarem sendo realizadas, a gente tem tudo sim para ver uma nova onda de valorização do token SUI, principalmente ligada a jogos e a DeFi. Então, em resumo para vocês, a SUI é que apresenta os fundamentos mais sólidos dentre as blockchains de primeira camada. Capacidade técnica, custos baixos, estabilidade da rede, aumento de adoção, ela tem literalmente tudo que precisa para se destacar nos próximos meses. Então não, a alta das altcoins ainda não acabou e quem sabe SUI não pode ser uma das criptomoedas que vai liderar essa recuperação que a gente vai ter de alta nos próximos meses. Agora fala para mim, tu já conhecia a SUI? Gostou do conteúdo? Deixa aí embaixo nos comentários, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito.